Boa noite, está no ar o Em Pauta Entrevista dessa sexta-feira, dia 28 de fevereiro. E o carnaval chegou ao fim, mas a gente ainda assim gostaria de agradecer, antes de começar o programa, a gente gostaria de parabenizar a Escola de Samba 9 de Julho, mandar um abraço para o Cezinho e para toda a comunidade lá do Lago do Taboão. Parabéns pelo título, mais um título, a 9 de Julho, que é bicampeã do Carnaval aqui de Bragança Paulista. É claro que a gente tem que agradecer também e parabenizar a Tatuapé, que não foi campeã lá em São Paulo, mas fez na Avenida uma linda homenagem para a cidade de Atibaia. E olha que durante a apuração, muita gente achava que a Tatuapé ia ser campeã, porque ficou durante muito tempo lá na frente, a escola ficou em quarto lugar. Parabéns para todos os organizadores. Dizem que o carnaval, que o ano, na verdade, começa só depois do carnaval. A gente aqui está trabalhando muito desde janeiro, acreditamos que você também, mas então é hora de começar o ano e nós vamos começar hoje falando de um assunto muito importante e que vem assombrando e preocupando, muita gente mundo afora. Hoje o nosso tema é coronavírus. Eu quero lembrar para você que o nosso programa é ao vivo de verdade. Então eu vou te pedir 2 favores. Compartilha, preste atenção e participe com a gente. Você pode mandar a sua pergunta, a sua sugestão, porque hoje o nosso convidado é o médico infectologista, Dr. José Ribamar Mendes. Ele vai tirar todas as nossas dúvidas sobre o coronavírus, Começou lá na China, aqui no Brasil a gente já tem um caso confirmado e vem preocupando muita gente. Antes da gente ir aí para o intervalo e começar esse bate-papo, eu quero agradecer, aos nossos patrocinadores, aqueles que contribuem para que todas as sextas-feiras eu esteja aqui batendo esse papo com algum convidado especial e com você aí em casa, você que nos assiste pelo nosso Facebook, Então compartilhe, vou agradecer mais uma vez as lojas Miroa, que toda sexta-feira me veste. Miroa, que aqui em Bragança Paulista, fica no Bragança Garden Shopping. Você pode comprar também pela internet, tem loja em Atibaia, em Piracaia, São Paulo, várias cidades, Agradecer também a Habitarte, o Posto Capivarão, o Supermercado Mendonça, Grupo Mota Assistencial e a Parte Med. Grupo Mota que inaugurou, uma unidade lá em Extrema também. Agradecer a Soul Ice Sorvetes e Congelados, a Terça da Serra, que abriga idosos, recém-inaugurado em Bragança Paulista, em frente à Prefeitura. Agradecer também o Aeroclube de Bragança Paulista, o Pires Musical Estúdio, Fabiano, que mais uma sexta-feira nos recebe aqui, também aqui no Pires Musical Estúdio. Mandar um abraço também pro André, lá do Petisco e Companhia. Hoje nós vamos passar aí, mas vai ter que ser rapidinho, viu, André? Porque hoje tem jogo do Braga, então tem que sair daqui, só passar rapidinho no Petisco e ir pro jogo do Braga. Agradecer também o Felipe Granado, que tá na técnica, e o Bruno Bernardino, o Felipe Granado na nossa produção, tô trocando aqui, e o Bruno Bernardino, que tá na técnica. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e daí na sequência, então, a gente começa esse bate-papo sobre o coronavírus. E se você tem uma pergunta, pode já mandando pra gente. Com paixão e excelência, transformamos lugares em lares para a realização dos sonhos de nossos clientes. Habitarte. Supermercados Mendonça. Qualidade e variedade a preços acessíveis. Os melhores produtos. Frutas, verduras e legumes selecionados. No açougue, os melhores cortes. São mais de 9.000 metros quadrados de área construída. Estacionamento coberto com vagas especiais, esteira e elevador. Conheça as vantagens do cartão Mendocard. Mendonça, sempre com você.
Miroa, moda feminina, acessórios e calçados. Miroa, qualidade, novidade, variedade para mulheres de todos os estilos. Miroa, fabricação própria feita no Brasil. Miroa, lojas de fábrica em Bragança, Atibaia e Piracaia. Essa dica é para você que está saindo do trabalho, chegando na cidade ou se preparando para ir à aula. Petiscos e Companhia tem as famosas porções de peixes, diversos lanches e o maior e melhor Beirute de Bragança, sucos e a cerveja na temperatura certa. Petiscos e Companhia, fácil acesso e com estacionamento do outro lado da rua. Aberto de terça a domingo a partir das 18 horas. Petiscos e Companhia, em Bragança, na Avenida Lindóia, bairro do Matadouro. Com paixão e excelência, transformamos lugares em lares para a realização dos sonhos de nossos clientes. Habitarte. Estamos de volta com Em Pauta Entrevista dessa sexta-feira, dia 28 de fevereiro. Dizem que o ano começa depois do carnaval, então é hora da gente começar o ano verdadeiramente e nada como melhor, né, do que bater um papo sobre um assunto extremamente importante, um assunto que vem sendo pauta não só no Brasil, mas mundo afora, que é o coronavírus. E para tirar todas as dúvidas da gente sobre esse assunto, nós vamos receber hoje o médico infectologista Dr. Mendes. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É um prazer tê-lo aqui de novo. Obrigado. Dr. Mendes, muito tem se falado do coronavírus, né? Desse vírus que começou lá na China, agora aqui no Brasil a gente já tem um caso. Mas como surgiu? Né? Da onde surgiu? Já tem uma explicação? Os cientistas aí, os médicos conseguem já falar da onde veio e... Os vírus são uma ameaça permanente à saúde humana, essa é a verdade. A humanidade, desde muito tempo, enfrenta várias epidemias de diversos tipos de vírus, entre eles os chamados vírus respiratórios. Tá. Se sabe, por exemplo, que a gripe tem esse comportamento. Né? A gripe é uma doença que, de tempos em tempos, produz uma onda grande de epidemia, a chamada pandemia, a doença em escala mundial, em escala planetária. Nós tivemos aí a gripe suína, H1N1. Isso, a primeira descrição detalhada em 1918, com a gripe espanhola, depois a Hong Kong nos anos 50 e 60, Hong Kong e russa, e finalmente a grande onda última do H1N1, popularmente conhecida como gripe suína. Gripe suína. Os coronavírus são conhecidos da medicina há bastante tempo, desde a década de 60 do século passado. E produzem doenças em seres humanos, o resfriado, que é um quadro, uma doença semelhante à gripe, só que mais fraca. Tá. Não é? O que acontece? Existem dezenas de vírus, coronavírus, que um grupo deles, os beta-coronavírus, tem potencial de agressão humana, porque são vírus que infectam mamíferos, animais. Tá. Em algum momento, esses vírus transpõem para o ser humano. Isso aconteceu em 2011, na epidemia do coronavírus, da síndrome respiratória aguda grave do Oriente Médio, em que o camelo foi o grande veiculador, era o reservatório. Aconteceu em Hong Kong, no SARS, no coronavírus associado à doença humana em 2001, 2002. E agora, de novo, apareceu na China no final deste ano, em dezembro deste ano. A ideia que a ciência concluiu não. O que parece ser é que esse vírus tenha se originado a partir de animais utilizados para consumo humano, para alimentos. Tá. E no grande mercado de animais, frutos do mar, etc., existente na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China central, e ali nas condições ambientais, esse vírus
transpôs para o ser humano e iniciou um processo de infecção na cidade que se expandiu e provoca a grande emergência internacional do coronavírus atual. E os chineses, eles têm uns hábitos alimentares um pouco estranhos para nós brasileiros, né? Pode isso ter agilizado esse processo? Essa é uma outra discussão, não é? Hábitos de alimentação exótica existem em todo mundo, né? Os chineses realmente têm uma variedade enorme, isso é da história da China de há muito tempo. O povo chinês atravessou períodos de grande dificuldade, de carência de tudo, né? E tiveram de usar da imaginação e do recurso disponível para sobreviver. Sim, claro. Né? São 5.000 anos de história, 5.000 anos de luta, etc. e tal. E uma população muito grande também, os chineses não são culpados disso, né? de ter o corona. Corona existe independentemente da nossa presença ou não. Assim, a atividade humana, o desenvolvimento, a grande quantidade de pessoas, a redução de fronteiras naturais, selváticas e tal, pela invasão humana, favorece a incursão, ao aparecimento de micro-organismos que podem provocar doenças e são agressivos para o ser humano. Então, essa é a história de que a China é culpada, que muita gente vem culpando os chineses, mundo afora, muitos chineses, inclusive, sendo vítimas de preconceito, né? Isso é um mito. Não é mito. É uma visão preconceitual e equivocada. Quando se tem uma situação de ameaça à saúde humana, de ameaça à vida, a resposta humana é ditada pelo medo. Desconhece o problema, apavora-se. Vamos falar que o culpado são eles. Procura o quê? Proteção. A primeira proteção é afastar o potencial inimigo, aquele que lhe ameaça. Isso se vê na história da humanidade, se viu com o cólera, se viu com a tuberculose, com a peste na Idade Média, né? Com a hanseníase, que não é uma doença fatal. E tal, e ao longo da história do homem. E é uma coisa que a gente vem observando em alguns países, algumas pessoas fazendo isso. Eu, por exemplo, estava conversando hoje com uma afiliada que está na França e falou que lá chega inclusive a ter cartazes em alguns lugares na rua que a culpa é dos asiáticos. Na Europa, num país hiperdesenvolvido como a França, com a tradição que a França tem de um estado de bem-estar social, o famoso espírito libertário francês e tal, tudo isso fazendo parte da cultura do povo francês, que ainda hoje sensibiliza a humanidade, digamos assim, né? Esse tipo de reação. Infelizmente. A gente sabe que o coronavírus está aí, ele tomou grandes proporções, começou na China e aí começou a espalhar pelo mundo inteiro. A gente vê a Itália muito preocupada, algumas pessoas já morreram também na Itália, o maior número ainda continua sendo na China. Aqui no Brasil, o primeiro caso. Pergunta, né, que todo mundo quer fazer: como eu posso evitar, de repente, pegar essa doença? Eu acho que a gente tem que fazer primeiro uma pequena descrição, que é o seguinte: o surto epidêmico do Corona-19, chamado agora pela Organização Mundial de Saúde Covid-19, a doença relacionada ao coronavírus identificado, Covid-19, e o nome do vírus é SARS-CoV-2, porque o 1 é o primeiro que causou lá em 2002, 2003, né, a SARS em Hong Kong, que foram limitados. Houve 8.000 casos com 800 mortes, né? Escapou para alguns países, chegou até o Canadá, América Latina e depois sumiu. É possível que isso aconteça com este? É possível que isso aconteça. O que é a doença pelo coronavírus? O que é a Covid? É um resfriado, é uma gripe, é um síndrome gripal. Na medicina se chama síndrome gripal a todas as situações, infecções virais que produzem. Quando se fala coronavírus, tem. Por quê? E o que acontece? O coronavírus apareceu na China, se disseminou rapidamente na cidade de Hubei e áreas próximas, né? Indicando o quê? Uma grande facilidade de transmissão do vírus.
o vírus provavelmente tem uma capacidade de transmissão muito maior. Já está praticamente definido, a transmissão pessoa a pessoa ocorre também, secreção respiratória, espirro, tosse, né, com eliminação de secreções respiratórias diretamente ou através das mãos e objetos contaminados a partir das secreções respiratórias. O vírus sobrevive, notadamente em ambientes mais frios, por um período de tempo razoável, 24 horas pelo menos, né? E isso facilita a sua disseminação. Tá. Mas a doença produzida pelo corona é uma doença simples, banal. A maioria das pessoas não adoece, que se infectam, sequer tem a doença. São os assintomáticos, aqueles indivíduos que têm o vírus, fazem a infecção e não a aparentam. Tá. A grande parte de indivíduos que adoece de forma leve e uma pequena parte faz a doença grave. Quem são as pessoas que mais adoecem desta situação atual? Os idosos, os indivíduos debilitados por doenças prévias. Que são as mesmas pessoas que têm com mais frequência uma gripe comum. Cardiopatas, diabéticos, indivíduos com mais de 60 anos, imunodeprimidos, pessoas em tratamento para neoplasia ou câncer, né? Essas pessoas que têm a maior contingência de morbidade, isto é, de doença e de gravidade. Qual é o problema do coronavírus, dos vírus dos resfriados e da gripe? É que eles podem produzir pneumonia, produzir uma pneumonia viral, e a partir daí levar o indivíduo ao sofrimento respiratório, e se o quadro não for contido, até a morte em doença até disseminada, né? Levando a sepse viral. Nós temos aqui, lembrando que é ao vivo de verdade o programa, nós já temos bastante gente assistindo com a gente, o Alisson de Oliveira, a Tânia Clemente, um abraço, viu, Tânia? Ela não podia faltar, né, doutor? Sem dúvida. Tinha que estar lá ligadinho. Adriane Daniel Santos, o Natalino dos Santos também com a gente, e o Paulo Sérgio de Oliveira. Vocês podem mandar para cá a pergunta de vocês, que nós vamos tirar as dúvidas aqui com o Dr. Mendes, né? Todo mundo aí preocupado com o coronavírus, que está se espalhando rapidamente pelo mundo afora, mas o Dr. Mendes está deixando a gente aqui tranquilo. É uma gripe. A gente precisa, é claro, se prevenir, né, Dr. Mendes? E como se prevenir? Então, é um quadro, não é uma gripe, é um resfriado. Um resfriado. É um síndrome gripal. Tá. É uma doença semelhante à gripe, transmitida de modo muito parecido ao da gripe, igual ao da gripe. E as medidas gerais que se tem de tomar são as medidas gerais de proteção. Primeira coisa, não ter pânico. Tá. Não ter pânico. Esse negócio de sair, o que eu já ouvi de gente, vou comprar máscara. Não compre máscara, não desabasteça um conjunto de equipamentos que serão necessários para aqueles que de fato precisarão do equipamento. Não precisa isso, né? A Vigilância Brasileira, o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais de saúde se organizaram rapidamente, foi criado um comitê de emergência para enfrentar a epidemia, e as primeiras medidas, as primeiras proposituras, os primeiros protocolos de prevenção já estão disponíveis na internet, pela imprensa, que deu uma cobertura extremamente bem feita e excelente, de modo geral, da imprensa brasileira em relação à Covid-19, muito boa, a meu ver, excelente, tanto nas mídias sociais, na internet, quanto na televisão, excelente, né? E são essas medidas. A higienização das mãos. Tá. Água e sabão resolve? Água e sabão. Lavar as mãos antes de usar e depois de usar o banheiro. É lavar as mãos. Antes de sentar para almoçar, ao chegar em casa, antes de tocar qualquer coisa, lavar as mãos. Lavar as mãos, sabe por quê? Porque imagina, em média, uma pessoa toca a sua cabeça e pescoço, a face, os olhos, a boca, em média, 500 a 600 vezes por dia. Olha só isso. Então alguém tosse, coloca a mão no anteparo, tosse, e vai andando, encontra um amigo, aperta a mão. Esse amigo aperta a mão e sai, vai fumar um cigarro, vai tomar um café, coça o olho porque um cisco entrou.
Põe a mão na maçaneta. Põe a mão na maçaneta da porta. Se ela estiver ao abrigo direto da dissecação solar, a temperatura, como agora, for favorável à sobrevivência ambiental do vírus, está feito o barulho. Quem é que vai saber que ali tem uma secreção com um agente infectante viável? Não tem como. Então, esse cuidado precisa ser tomado, não é? Quem é que vai usar máscara cirúrgica? Quem é que vai usar máscara de proteção? Tá. O indivíduo que está sintomático. O indivíduo que tem a suspeita de ter a gripe, quando estiver em público, quando estiver no ambiente de saúde, receberá uma máscara de proteção para evitar a transmissão respiratória. Então fui viajar para a Itália, fui viajar para a China, voltei, né? Não tinha nada. Não precisa nada. Não precisa nada. O que o indivíduo Comecei deve a passar fazer? mal, aí sim. Aciona o serviço de saúde, liga, comunica ou vai à consulta. O que os hospitais, o que os serviços de saúde, postos de atendimento, centros, unidades básicas de saúde, as UPAs e os prontos-socorros e os hospitais de modo geral devem se preparar para receber esse indivíduo e orientar. Então você vai ver, terão cartazes, como já tem, de como o indivíduo deve proceder. Se está apresentando tosse, alguma coisa, dirija-se ao dispositivo, pegue uma máscara, coloque, avise, e um profissional de saúde orientará o que fazer a partir daí. Isolará a pessoa, isto é, deslocará para um local mais apropriado até que a situação seja definida. Todo mundo que tem resfriado, sintoma de resfriado, tem o Covid, tem o corona? Não. Não. Tem mais de 80 tipos e variedades de vírus respiratórios no mundo. E estamos nos aproximando da estação da gripe e dos resfriados. O outono está a chegar, o inverno chegará. O que vai acontecer com o Covid? Bom, não sabemos aqui no Brasil. Tá. O que tem? O Brasil está com epidemia de corona? Não. Tem um caso importado. Isolado, foi viajar, né? Importado. O Brasil não tem até aqui descrito, o Brasil não tem casos de transmissão no Brasil. Dentro do Brasil. A pessoa que veio de lá doente e, digamos, infectou a esposa ou infectou algum parente naquele famoso almoço, aquelas pessoas que que porventura possam ter se infectado e possam adoecer dentro dos próximos 14 dias a partir da data do almoço. Já estão isoladas. Sim, elas não são casos autóctones, isto é, não são casos do local. Porque tem o contato da pessoa que fora. Entendi. A partir daí, se ela adoecer e alguém tiver contato e esse alguém adoecer aqui dentro, aí sim. Qual é o problema? Como é que vamos barrar a entrada do corona? Não vamos barrar. Muita gente, inclusive nós fizemos uma matéria essa semana falando do Daniel Dias, nadador, foi para a Itália para participar de uma competição. Quando chegou lá, cancelaram e voltaram. Né? E aí muita gente criticou que tinha que ficar isolado, que tem que fechar os aeroportos. Não adianta. Isso não existe. Como é que você vai parar o mundo? Como é que você vai impedir? Imagina o seguinte, um país paralisa-se. A China fez um bloqueio, a atuação a não ser o erro cometido no começo, motivado talvez por uma série de razões, entre elas a resposta original, que é o medo, o pânico, e aí a primeira coisa é negar a realidade. Quando o médico chinês, o oftalmologista, o famoso Dr. Li, denunciou, anunciou a presença, chamou a atenção para a possibilidade da epidemia de gripe que poderia surgir, foi deslocado, foi contido, preso, né? Morreu de coronavírus, né? Morreu da doença, infelizmente. É um exemplo emblemático, é um herói esse homem. Sim, né? porque ele alertou o mundo do que estava acontecendo. O Estado que nega, né, com medo de ter repercussões sobre si. Sim.
ao invés de agir no primeiro momento. Logo em seguida, a China mudou completamente. E a atuação da vigilância chinesa, em parceria com a OMS e com o resto do mundo, foi exemplar. Construíram um hospital identificaram em 10 dias, o vírus, 11 dias. identificaram o vírus, disponibilizaram a sequência genômica, o RG do vírus para todo mundo, para que os laboratórios e os serviços de saúde de cada país tivessem aquela sequência e pudessem diagnosticar rapidamente os casos que viriam no contexto, isolaram a região. O que aconteceu com a região de Hubei? Simplesmente a economia zerou. Estrangulou a economia. Você imagina um país fazer isso? Isolar. Você chegar e impedir viagens, comércio, transportes de pessoas que estão saudáveis, que não tem nada. Não dá para fazer isso. E os eventos esportivos? Porque a gente fala muito também em aglomerações, né? Os eventos esportivos, falou-se muito do carnaval, mas aí tem a questão da economia. O problema não é esse. Não resolveria. É esse. O problema não é esse. Por exemplo, se o carnaval... Em Veneza, o carnaval foi suspenso corretamente. No Brasil, não. Por quê? Porque aqui não tinha casos Isso, então. porque não há casos, não há transmissão autóctone, não há uma quantidade de casos como começou na região da Lombardia e na região de Veneza. Tá. É diferente. O carnaval aqui foi absolutamente tranquilo e antes do caso, provavelmente, do caso que se chama N0, quer dizer, o primeiro caso, conhecido, que é o dele, mas pode ele não ser o N0, pode ter outros N0s, um monte de gente que podem ter entrado antes ou estão chegando agora trazendo o vírus. Né? Essas pessoas serão orientadas a fazer aquilo que a vigilância brasileira, que o Ministério e a Secretaria Estadual de Saúde, por exemplo, de São Paulo, fez. Recomendar o que fazer. Acalmar, orientar e buscar o atendimento do profissional do serviço de saúde, que já tem todo o mapeamento, toda a estrutura feita, montada, hierarquizada para atender situações dessas. Os hospitais de ponta, as unidades periféricas, as unidades básicas de saúde, os ambulatórios especializados, se identificados, já sabem, porque tem um sistema de vigilância, para onde encaminhar o paciente suspeito e como é que se vai proceder com ele. A gente tem participação? O indivíduo que não, só para concluir, claro. O indivíduo que não tem gravidade vai ficar em casa. Vai ficar em casa. E não deve sair, porque isso é ele que vai passar o vírus. Também, né? Que internem as pessoas, isolem. Isso o melhor é isso mesmo, permanecer mesmo. Em casa. Quem vai para o atendimento? Aquele que necessita do atendimento. O indivíduo que veio de uma área de transmissão da doença, o indivíduo que teve contato aqui dentro, possivelmente, com alguém com suspeita ou com corona confirmado, vai procurar atendimento médico para dirimir sua situação e ter um esclarecimento da equipe médica. Você fica em casa ou você vai ficar aqui porque a sua situação clínica exige. É um discernimento, é uma decisão médica, não do indivíduo. Senão acaba tirando também um lugar, vamos supor que várias pessoas contaminem, você está lá no hospital, você não tem um problema mais grave, à toa no hospital para ficar isolado, ou tu precisa da vaga, então o recomendado... E segundo que isto é inócuo, isto é, aliás, é até, é isso que você fala mesmo, isto acaba ocasionando uma pletora, um enchimento de atenção que não necessita. É a mesma e coisa pode levar ao colapso do atendimento. É a mesma coisa as máscaras. As pessoas saem comprando a máscara e quem precisa, que é quem está infectado, ou quem está o profissional de saúde que está cuidando do infectado que precisa, não vai encontrar. Então não adianta sair comprando máscara por aí. Que o serviço que lhe atenda te indique. Tire a dúvida e diga para você, use a máscara em tal situação ou não. Você vai ficar em casa porque está com um resfriado, não se sabe se é corona, seu exame será realizado, etc, etc, etc. E você vai fazer isso, vai usar máscara em tal situação, vai ficar no seu quarto, bababá. Tem toda uma sequência detalhada. Que tem que fazer. Como é que você faz para saber isso? Entra no site do Ministério da Saúde do Brasil, acesso público, no site da Secretaria ou do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde, e lá está.
Gente, e essa é uma informação muito importante que o Dr. Mendes está falando. Procurem ou veículos de comunicação, como é o Em Pauta, que a gente está aqui conversando com um médico especialista no assunto. Procure o Ministério da Saúde, o site do Ministério da Saúde, o site da Secretaria Estadual de Saúde. A Prefeitura aqui de Bragança Paulista também vem orientando pelas redes sociais para que você não caia nas chamadas fake news. Na cidade de Atibaia, ontem, por exemplo, estava circulando um áudio, né? Eu quero até mandar um abraço aqui para o Lincoln, que é secretário de comunicação lá de Atibaia e agiu muito rapidamente. Estava circulando um áudio que esse senhor teria ido para Atibaia. E, na verdade, a gente sabe que ele teve uma reunião de família, familiares em Vinhedo, não tem nada a ver com Atibaia, não passou por Atibaia, e que lá teriam casos suspeitos, né? Então a Prefeitura de Atibaia rapidamente agiu, falou que era fake news e também está disponibilizando informações. Não há na região, nem em Bragança Paulista, nem em Atibaia, nenhum caso suspeito por enquanto, né? Então, se você precisar de alguma informação, tem também, o Felipe está passando aqui pra gente, o telefone do Ministério da Saúde, que é 136, ou então procurem fontes confiáveis. E o telefone, o 0800 do Centro de Vigilância Epidemiológica. É só entrar no Google e que tá aí, eu não sei de cabeça. O Felipe vai procurar pra gente. Exatamente. Qualquer dúvida, ligar para as vigilâncias de seus municípios ou para a vigilância estadual e ter a resposta. Mas procurar fontes confiáveis, ou a imprensa, né, fontes confiáveis. Esse negócio de o meu amigo disse, o fulano disse, esses áudios de WhatsApp, fuja disso. Confirme sempre com um profissional responsável. Exatamente. A gente tem muito se falado também, e hoje me falaram assim, e o álcool gel? Né? Funciona ou não funciona? Funciona também. Não tenho aqui um lugar para lavar as mãos agora. Isso. O álcool gel não é milagroso. Tá. Não é? Você tem de saber qual é o melhor. É o uso individual do flaconete ou do frasco pequeno. Tá. Mas os dispositivos presentes nas unidades de saúde com álcool gel, todas elas têm. Isso. É esfregar a mão com os movimentos, os 5 movimentos essenciais. O dorso, a palma das mãos, entre os dedos e a ponta dos dedos. Tá. E o pulso. Pronto, esfregar como se estivesse lavando a mão com água e sabão. Deixa secar no ar ambiente e dá uma excelente proteção. Por quê? Porque o álcool gel é degermante. Então a flora bacteriana, viral, a flora microbiológica que não pertence ao indivíduo é facilmente eliminada pelo agente saneante porque é superficial. Tá. A água e sabão e o álcool eliminam praticamente todas. Quer evitar, então, água e sabão ou álcool gel quando não tiver. A gente estava falando aqui das máscaras. Se o indivíduo vai tossir, está espirrando. Você espirra quantas vezes por dia? Várias, e não tem doença nenhuma. A poluição ambiental, um monte de coisa. Eu estava tossindo aqui agora, deu uma engasgada. Vai tossir, você tem que ter um papel toalha descartável ou lenço descartável e tussa. Não tem? Coloque o antebraço, o anteparo. E não as mãos, porque as mãos são usadas. A minha eu tenho que lavar, porque eu coloquei assim para não ficar feio. Os agentes patogênicos têm 10 aliados a seu favor. Os 10 dedos da mão, não é? Então, não faça. Use o dorso da mão. O secar, depois você limpa, lava, passa álcool, sabão e tal, tudo bem. Tá. Mas não use a mão. A mão. Não use a mão. Fiz errado, me chamou a atenção agora. O Álvaro Mendes estava perguntando aqui das máscaras, a gente já falou, está parabenizando também pelo programa. O Bruno Leme, né, lá da Coab, que entregou recentemente as moradias, lá 168 unidades. Parabéns, viu, Bruno, mais uma vez pelo trabalho. Mandando também o seu comentário, excelente prestação dos serviços, Em Pauta, o veículo que informa de verdade a população. Grande abraço ao Dr. Mendes. A Marisa Colombo Chiaron está pedindo uma dica. Pode nos dar uma dica de como aumentar a imunidade? Mas aí a gente vai responder isso então depois do intervalo. Combinado? Não saia daí, compartilhe para que mais pessoas possam assistir com a gente e tirar todas as dúvidas com o Dr. Mendes. Tá bom? Ótimo.
Com paixão e excelência, transformamos lugares em lares para a realização dos sonhos de nossos clientes. Habitarte. Supermercados Mendonça. Qualidade e variedade a preços acessíveis. Os melhores produtos. Frutas, verduras e legumes selecionados. No açougue, os melhores cortes. São mais de 9.000 metros quadrados de área construída. Estacionamento coberto com vagas especiais, esteira e elevador. Conheça as vantagens do cartão Mendocard. Mendonça, sempre com você. Miroa, moda feminina, acessórios e calçados. Miroa, qualidade, novidade, variedade para mulheres de todos os estilos. Miroa, fabricação própria feita no Brasil. Miroa, lojas de fábrica em Bragança, Atibaia e Piracaia. Essa dica é para você que está saindo do trabalho, chegando na cidade ou se preparando para ir à aula. Petiscos e Companhia tem as famosas porções de peixes, diversos lanches e o maior e melhor Beirute de Bragança, sucos e a cerveja na temperatura certa. Petiscos e Companhia, fácil acesso e com estacionamento do outro lado da rua. Aberto de terça a domingo a partir das 18 horas. Petiscos e Companhia, em Bragança, na Avenida Lindóia, bairro do Matadouro. Com paixão e excelência, transformamos lugares em lares para a realização dos sonhos de nossos clientes. Habitarte. Nós estamos de volta com o Em Pauta Entrevista dessa sexta-feira, dia 28, batendo papo com o Dr. Mendes, médico infectologista, falando aqui sobre o coronavírus, né? Ele já falou que não há motivo para pânico, que o que a gente precisa é se prevenir, cuidar da higienização das mãos. Agora eu vou fazer uma pergunta para o senhor, né? Muita gente com pânico aí do coronavírus, mas pior do que o coronavírus é a desinformação sobre o coronavírus e a Covid-19. Exatamente. A desinformação e a tergiversação, quer dizer, a mudança dos fatos e uma reordenação deles que traz pânico, medo, que não deve existir. É uma ameaça? É. A Organização Mundial de Saúde já considerou como uma situação emergencial de muito risco. Por quê? Porque hoje são 17 países, além da China, acometidos pelo corona. Tá. Alguns com bastante casos, como na Itália, por exemplo, o norte da Itália, a região da Lombardia, e outros países, a Tailândia, o Japão, o Vietnã, e países da Europa e agora na América Latina. Brasil e ontem o México, com um caso. Né? Quer dizer, vai chegar, não tem como. Não há como impedir essa entrada. Feche as portas. O que se vai fazer é armar o país dos recursos para enfrentar os países para enfrentar a epidemia, criar mecanismos de entendimento rápido e estudar investigação científica passo a passo. Né? E já estão estudando, inclusive, uma vacina, né? A possibilidade de uma vacina. Isso. E intervenção, tratar os mais vulneráveis, tratar os graves e ter suporte hospitalar e de equipamentos para prestar o atendimento. O Brasil está nessa situação? Sim, sem dúvida. O estado de São Paulo, por exemplo, tem uma rede de sistema de saúde muito bem montada, pública e privada. O estado de São Paulo tem, de acordo com o que anunciou a Secretaria Estadual de Saúde anteontem, o estado de São Paulo tem entre 7.000 e 9.000 leitos de UTI. É um número grande? Não. Sim, é um número grande. E se tiver uma hierarquização de atendimento, uma racionalização como se faz, isto cobrirá a situação. Qual o impacto? Como vai ser a epidemia? Só o tempo dirá. As medidas são essas, iniciais, e a partir da introdução da epidemia, se vier mesmo, né, o que vai acontecer? A vigilância, o serviço de saúde vai se adaptando à realidade
presente. Presente. Né? Hoje a essas realidade medidas é não, são válidas para agora. não Amanhã tenha pânico. muda. Não Nós, é? antes do intervalo, tinha a Maísa, né? A Maísa Colombo, ela pediu uma dica se tem algo que ela pode aumentar a imunidade. Não tem nada a ver com imunidade. Tá. A situação de imunidade do indivíduo que adquire a doença relacionada ao coronavírus 19 vai apenas determinar a gravidade clínica. Tá bom. A infecção pelo corona, a doença pelo corona, é uma doença de população geral. Tá. Vitamina C, chá de limão e outras cositas mais podem ser agradáveis, mas não funcionam. Não existe isso. Tá. Não há essa história de que vitamina C cura a gripe. Isto é fake news. O chá de camomila ajuda para que o indivíduo aumente, melhore a imunidade porque tranquiliza. Fake news. Água quente, fazer gargarejo com própolis e água quente mata o vírus. Fake news. Muito cuidado que você pode queimar o trato respiratório. Estão ouvindo, né? O faringe, melhor dizendo, o tubo digestivo alto e ocasionar até lesão de E esôfago. essa questão da saúde, dependendo o que da tem, temperatura né, e do que você coloca lá dentro. Cravinho e outra, eucalipto e tal, é ótimo. Aromatiza o ambiente só, não serve para nada. Para coisa alguma. Aromatiza o ambiente, é boa. É verdade. Não há tratamento específico para o corona. Tá. Não existe uma medicação antiviral. Isto está sendo experimentado até heroicamente. Foram experimentadas algumas medicações. O resultado foi muito bom. Não há medicação específica para o corona até aqui, evidenciada pela ciência médica. Que leva-se também um tempo para que isso Certamente. aconteça. A gente tem mais participação, a Marlene Freitas, muito bom o programa para esclarecer a população. Parabéns. Obrigado, viu, Marlene? Compartilha para que mais pessoas possam assistir e tirar as dúvidas como você. O Jair Diniz, boa noite, parabéns pelo programa. Obrigado, viu, Jair? Obrigado pela sua audiência. Eu vou pedir para todos vocês que compartilhem para que mais pessoas possam tirar as dúvidas, esclarecer, né, tudo, até porque não é motivo de pânico, o Dr. Mendes já falou aqui pra gente. O contágio a gente já falou, né, como ele é feito, das gotículas, tal. Eu peguei coronavírus, curei. Posso pegar de novo? Isso é uma pergunta que me fizeram. Uma pessoa pode ter 2 vezes, é igual a um resfriado comum, que a pessoa... Isso. Não se tem uma resposta definitiva ainda em relação a essa variedade de vírus. Tá. Por quê? Porque ela é recém-introduzida na espécie humana. Provavelmente vai se comportar como os outros vírus respiratórios. Não há uma vacina em desenvolvimento ainda disponível. O que se pode dizer é que provavelmente o indivíduo que se infecta pelo vírus, como por exemplo para o dengue, para outros vírus, mesmo a gripe tem vacina, né? O que acontece? Durante um período de tempo, esse indivíduo tem um sistema imune dele estabelecido e provavelmente muito pouca possibilidade de se reinfectar num período imediato. Mas se vai ter uma imunidade duradoura ou não, não. O vírus, ele é mutante? E aí por isso que pode, de repente... Não sei se o vírus, se o corona, esses vírus não tem um comportamento como tem o vírus da gripe, por exemplo, que muda frequentemente. Isso a gente ainda não pode dizer. Não, esses vírus têm mutações e tal quando eles fazem as transposições de uma espécie para outra. Né? São vírus presentes e que causam doença. Né? A gente está falando tanto, né, do coronavírus agora, mas quando o ano passado, por exemplo, quando abriu a campanha de vacinação da gripe, muita gente ainda tem medo. Então hoje muita gente está falando, cadê a vacina? Precisa-se de vacina. Mas quando tem a vacinação da gripe, muita gente não quer ir vacinar, doutor. Não é só por isso. Porque existe um sentimento e um movimento antivacinal no mundo. Isso é perigoso. Perigosíssimo. São esses mesmos grupos que hipotética, poeticamente, romanticamente, inocentemente, acham que com medicações alternativas, fitoterápicos, medicamentos naturais, o que é medicamento natural? A indústria não produz veneno, simplesmente pega elementos existentes na natureza
estuda, elabora, sintetiza em laboratório novas moléculas que vão agir como os seus precursores naturais, antimicrobianos, anti-inflamatórios, etc. Toda e qualquer substância tem a possibilidade de um efeito colateral, um efeito nocivo. É claro, o remédio é para tratar uma situação aguda, não para uso cotidiano. Ah, se eu tomar remédio, a raiz da planta não sei o quê, eu tomo porque não tem problema nenhum. Muito ao contrário. Só para dar uma ideia, só para se ter uma informação. Não é ideia, coisa nenhuma. Informação, dado. A maioria das reações alérgicas graves são produzidas, adivinha por quê? Por alimentos, entre os quais frutos do mar, amplamente utilizados pela humanidade. Não é por isso que a gente vai dizer para a pessoa, não coma camarão, não coma peixe. Isso não existe. Uma pessoa pode fazer bem e para outra não. Os frutos do mar, ostras, camarões, caranguejos, crustáceos, etc., são responsáveis por gravíssimas reações anafiláticas até. Amendoim, não é? Sim. Soja, produzem alergia. O leite produz alergia. Então, sinceramente, a raiz também pode... A vacina protege. Um grupo de cientistas se reuniu para elaborar as 10 maiores conquistas que a humanidade fez ao longo de sua história. Vários cientistas fizeram essa lista. Em todas elas, a imunização está entre as 5 primeiras. A imunização, a vacina, mudou a história da humanidade. Recolocou a humanidade no caminho do desenvolvimento sustentável. Garantiu o desenvolvimento, garantiu qualidade de vida, garantiu longevidade. Vacina. Longevidade. Vacina é um benefício para a humanidade, para o ser humano. Toda criança, ao nascer, até o final da vida, todo ser humano tem de receber a vacina condizente com a sua idade e o local onde mora. O Ministério da Saúde deve em breve também fazer aí, como faz a vacina da vacinação da gripe. A vacina da gripe protege contra a gripe, não protegerá contra o corona. Mas é importante que as pessoas se vacinem. Mas é importante, por quê? Porque os sintomas são muito parecidos. Fazem confusão. Síndrome gripal é febre e tosse, espirro, dor de garganta, coriza, olho vermelho, dor no peito, catarro, às vezes dor no corpo com muita frequência, Sim. dor de cabeça e eventualmente dor nas juntas e diarreia. Isso é a gripe. É a gripe. A gripe e o resfriado, a gripe e outros vírus respiratórios. A intensidade que varia conforme cada situação. O coronavírus é exatamente assim. Então precisa... Quem é que tem que se preocupar hoje? Imaginar. É aquele indivíduo que veio de uma área de transmissão de coronavírus China, e que apresenta Itália. Um quadro semelhante a esse. Tem que procurar atendimento. Ou aqueles que tiveram contato próximo com ele, familiares, pessoas que ficaram a menos de 2 metros por várias horas convivendo com aquela pessoa numa sala de consultório, numa sala de emergência, numa poltrona de avião, num navio, etc., num ônibus, convivendo em contato com ônibus não, mas é muito difícil, né? No ambiente familiar ou de trabalho, essa pessoa, se começar a ter sintoma, tem que procurar médico, porque aí passa a ser um caso suspeito. Tá. À medida que a doença se instalar, os comunicantes dos casos daqui de dentro também terão a mesma conduta. Devem procurar atendimento, usar máscara quando chegarem no local, etc, etc, etc. Nós temos mais participação. A Márcia Regina dos Santos está acompanhando a gente. A Raquel Magrini Baratella dando um boa noite. Boa noite para você também. Pode mandar a sua pergunta aqui para a gente. A Sônia Galvão, a Roseli Dias e o Fidelis Fernandes acompanhando aí a gente. Vou pedir mais uma vez para que vocês compartilhem. É ao vivo de verdade. Você pode fazer a sua pergunta. O Dr. Mendes está aqui para responder para a gente, tirar todas as dúvidas sobre o coronavírus. A Maísa Colombo está agradecendo a resposta do doutor, foi muito claro.
né? Não tem essa então aí de fazer gargarejo. O doutor falou aqui um monte de fake news e isso é muito importante, a gente vai lembrar. Pra cura, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Para evitar. O cara tossiu comigo, perto de mim, eu vou fazer um gargarejo com isso, com aquilo, para não evitar. Não, senhor, resolve. Isso não existe. Não queime sua garganta. Olha lá, cuidado também com isso, né? Essa de queimar a garganta eu Exatamente. nunca tinha ouvido. Usam substâncias mais cáusticas, né? Podem usar, sim. no desespero, fazer água com sal e mais limão e não sei o que, tudo bem, é agradável, mas depende da quantidade que você usa. Exatamente. Vou fazer 5 gargarejos por dia com higienizador oral, usar Listerine, por exemplo, usar ou o semelhante, o Colgate, ou outros tantos, né? Não faça isso. Não altere a sua flora da cavidade oral. Ela está lá para lhe defender. Tá vendo? Ouviram aí direitinho, aprenderam, né? Porque o mais importante é isso, gente. Para buscar orientação, procurar primeiro os sites, as fontes de informação oficiais e também o médico quando tiver aí com alguns dos sintomas. Assistindo a gente também o Pedro Pinheiro e a Veranice Rodrigues. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Eu já perguntei se pode tomar mais de uma vez. Quem tá de viagem marcada? Nem o Bruninho aqui. O Bruninho tá com uma viagem marcada aí, vai pro exterior. Olha, desmarcar ou não desmarcar? Pra onde vai, né? Por exemplo, eu não iria para Milão a não ser por absoluta e impossível transferência. Tem um trabalho para fazer. Aí sim, chegar lá, procurar a autoridade alfandegária, receber orientação. Aí vai dizer, use máscara, você vai usar máscara, vai se proteger, vai andar com álcool gel, tarará, e tem o risco, né? É o coração da transmissão na Península Itálica. O que é que você vai fazer lá? Vai para torneio? Já está a situação epidêmica? Suspende. Olha o que aconteceu na Itália. Campeonato de futebol italiano. Os italianos gostam de futebol tanto quanto os brasileiros ou mais, né? São fanáticos por futebol. E tem um dinheiro ali, um custo extremamente alto, a televisão, tem direito de arena, aquelas coisas todas que a gente sabe, e é em euro, né? É uma moeda altamente, né, qualificada. O que eles fizeram? Mantiveram o campeonato com estádios vazios. Para quê? Para não ter aglomeração. Aglomeração de pessoas tossindo. Não tem aglomeração, não tem o risco aumentado, circunstancial, em 1h30, 2 horas, de ter alguém com o corona e que naquele instante, por exemplo, possa começar o sintoma ou já transmitir. Quem é que transmite a doença? O coronavírus. A doença relacionada ao corona. Quem está doente dela. O indivíduo, antes de ter sintoma, pode transmitir? Pode. E tem gente que nem tem os sintomas, né? Que nem o senhor falou, pode. Tá com o vírus e Esse pode... provavelmente não, mas o indivíduo que vai adoecer, imediatamente antes de adoecer, o vírus começa a se replicar e é possível que ele já elimine, como na gripe. Tá. Né? Porém, não se sabe quando isso acontece, quando começa a acontecer. Quanto tempo depois que a doença se estabeleceu, o indivíduo deixa de transmitir? Provavelmente quando terminam os sintomas, mas haverá alguns em que o vírus possa se replicar ainda residualmente por um bom tempo e até transmitir. Não serão grandes transmissores, mas poderão transmitir. É esse o cuidado que tem que ter. É isso. A transmissão se faz por essa via. Via respiratória ou os objetos contaminados pela secreção respiratória durante um período de tempo razoável. Então, de se duração. vai viajar e vai para um lugar que tem bastante foco da doença, dá uma segurada, se possível, se não, peça orientação quando chegar no aeroporto. Quantas pessoas são infectadas pelo indivíduo doente? Isso foi uma coisa que se fez na China, essa análise. Tá. Provavelmente, o indivíduo infectado adoece de 1 a 3 indivíduos à sua volta. Não é grande. Compare, por exemplo, com o sarampo, em que o indivíduo com sarampo pode infectar 20 pessoas. Sarampo que estava erradicado no Brasil e que as pessoas, por não vacinar, voltou, né, doutor? É bom a gente lembrar essas coisas. E essa resistência antivacinal foi
uma contaminação que rodou o mundo e começou no primeiro mundo, com movimentos antivacinacionistas, aonde? Em Paris, com passeata contra a vacina. É um absurdo, gente. Na Alemanha, grupos de pessoas, digamos assim, fundamentalistas, né? Com suas crenças religiosas ou não, extremamente arraigadas, que se opõem ao progresso, se opõem ao desenvolvimento. Isso é um absurdo. É um absurdo. Não é? Claro, não pode. Não dá. Não pode. Não vacinar, e as gente, consequências já... são as que se sarampo. veem. A poliomielite ameaçando voltar em razão de conflitos, de destruição de tecido social e encontrando em locais de bem-estar populações absolutamente suscetíveis porque se recusam a vacinar. Isso é uma tragédia. Vacinas que no Brasil, né, a do sarampo, estão incluídas no Disponíveis. calendário. O Brasil tem grandes conquistas, notadamente a partir da criação do Sistema Único de Saúde, hoje um sistema sob ataque, né? E com grandes problemas. Que eu também não consigo entender, que por mais que seja dificultoso o sistema de saúde, por mais que Não a gente é. tenha problemas, Muito ao contrário. né? Não, por mais que as pessoas ainda não consigam A dificuldade todo é dar atendimento, prioridade. a gente ainda tem esse atendimento gratuito, que em outros países, gente, Sim, não existe. não existe nenhum país do tamanho do Brasil Com esse com tipo o de modelo serviço. de saúde E que aí o Brasil o brasileiro instituiu. ataca um serviço Sim. que é gratuito. Eu não consigo entender, E faz doutor. uma leitura equivocada de que o SUS é para pobre, que o SUS é para aquele desvalido. Não, o SUS é para o desvalido em primeiro lugar, como é toda a atenção de uma Todo sociedade, de um governo, de um país que se No preocupa caso, com a sua por gente. exemplo, que se tiver Né? a vacina da gripe, está Redução disponível da para todo mundo. desigualdade social. Isso se persegue há muito tempo. Agora, o SUS é para todos nós, para toda a população brasileira. Ó, uma coisa muito interessante. Essa dificuldade e qualidade de atenção à saúde, de recursos, etc., de qualidade de vida, se chama iniquidade. Todo mundo sabe disso. Sim. E uma das diretrizes do SUS é exatamente vencer a iniquidade, é fazer a equidade, mais para quem mais precisa. Um programa dentro do SUS, no Brasil, alcançou a equidade. Esse programa se chama o Programa Brasileiro de Imunização. Uma criança nascida em Alphaville, no centro mais avançado, né, do extrato social mais alto do estado de São Paulo, Sim. ao final de um ano, né, se vacinará. Terá suas vacinas definidas. Uma criança nascida no interior do Amazonas, Também. ao terminar o primeiro ano, ao chegar ao primeiro ano de vida, ao chegar ao primeiro ano de vida, terá a mesma chance de estar imunizada que a criança de Alphaville. Isso é equidade. Isso é muito importante. Isso é importantíssimo. Reduziu-se a mortalidade infantil de níveis abissais, ainda níveis altos, mas para menos de 15, menos de 20. Em alguns lugares até próximo de 10 ou menos de 10. Como? Quem contribuiu com isso? A melhoria da qualidade de vida, o combate à fome e a imunização, porque permitiu à criança sobreviver e não morrer de doenças imunopreveníveis. Então, pais, vacinem seus filhos. Os idosos que também estão nos assistindo, quando chegar a vacinação da gripe, não vai prevenir contra o coronavírus. É uma outra vacina que ainda estão estudando, mas a vacinação da gripe é importante. Os idosos, eles acham que... Já ouvi de muito idoso, a vacina é para matar idoso. Nada Outra disso, coisa, é para não matar, né? Para não matar, morrer, para proteger. Para proteger. A vacina da gripe não pode nunca produzir gripe. Jamais. Por quê? Porque ela não é uma vacina inteira. É uma cópia do pedaço do vírus, das proteínas de superfície do vírus. É um pedaço dela, é uma partícula que se chama vacina fracionada. É só um pedacinho. Jamais essa vacina poderá causar a gripe. É tolice. O problema é que a vacina é feita numa época em que as doenças respiratórias, em razão da estação, aparecem em maior quantidade. E aí o indivíduo toma a vacina, ou já estava no período de incubação de uma gripe, ou tem outro vírus, reovírus, rinovírus, coronavírus, etc., que simulam a gripe e acha que a vacina é responsável.
esclarecido? A gente espera que tenha esclarecido aí também sobre isso. O Ricardo Oliveira tá mandando um recadinho aqui pra gente. Muito obrigado pela sua audiência, viu, Ricardo? Dr. Mendes brilhando, médico e ser humano admirável. Nós ouvimos também aqui em Bragança Paulista a chefe da divisão de vigilância epidemiológica, a Juliana, e uma outra médica infectologista, a Gabriela, né, falando especificamente deste assunto, e nós vamos ouvir então. Nós vamos ver esse vídeo depois do intervalo. O Felipe tá me dando bronca aqui, porque na verdade era outro vídeo que ele estava pedindo. Ele estava pedindo um vídeo das dicas do Ministério da Saúde. Então, ponho das dicas. Aí eu atrapalhei tudo. Eu estava passando para o outro, mas vamos ver as dicas do Ministério da Saúde. E aí, depois do intervalo, a gente vê então o outro vídeo. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o coronavírus. Com paixão e excelência, transformamos lugares em lares para a realização dos sonhos de nossos clientes. Habitarte. Supermercados Mendonça. Qualidade e variedade a preços acessíveis. Os melhores produtos. Frutas, verduras e legumes selecionados. No açougue, os melhores cortes. São mais de 9.000 metros quadrados de área construída. Estacionamento coberto com vagas especiais, esteira e elevador. Conheça as vantagens do cartão Mendocard. Mendonça, sempre com você. Miroa, moda feminina, acessórios e calçados. Miroa, qualidade, novidade, variedade para mulheres de todos os estilos. Miroa, fabricação própria feita no Brasil. Miroa, lojas de fábrica em Bragança, Atibaia e Piracaia. Essa dica é para você que está saindo do trabalho, chegando na cidade ou se preparando para ir à aula. Petiscos e Companhia tem as famosas porções de peixes, diversos lanches e o maior e melhor Beirute de Bragança, sucos e a cerveja na temperatura certa. Petiscos e Companhia, fácil acesso e com estacionamento do outro lado da rua. Aberto de terça a domingo a partir das 18 horas. Petiscos e Companhia, em Bragança, na Avenida Lindóia, bairro do Matadouro. Com paixão e excelência, transformamos lugares em lares para a realização dos sonhos de nossos clientes. Habitarte.
Nós estamos de volta com o Em Pauta Entrevista dessa sexta-feira, dia 28, falando aqui do coronavírus, batendo um papo com o Dr. Mendes. E no intervalo aqui a gente estava falando de algumas medidas que foram tomadas na China, onde um cruzeiro ficou em quarentena. A gente estava falando das pessoas, dos brasileiros que foram resgatados também e tiveram que passar por quarentena. O que é essa quarentena? Ela é necessária, doutor? Como que funciona isso? Ela é necessária dependendo da situação e de como se faz. Tá. O que acontece? O indivíduo tem contato, vai para um lugar onde tem a transmissão da doença e volta. Né? E volta. Pode ser que ele adoeça. O que se vai recomendar para aquele indivíduo? Tomar cuidado e, se começar a apresentar sintomas, imediatamente procurar o atendimento médico para a sua situação ser esclarecida. Tá. Né? Para quê? Para evitar o impacto da transmissão para grandes pessoas. Né? Teve o caso do cruzeiro que ficou lá as pessoas... Naquele navio é uma situação muito complicada. Eram 3.000 pessoas, né? Muita gente. Muita gente, idosos, pessoas com mais de 60 anos, pessoas com doenças crônicas. E ocorreu casos no navio, suspeitos de corona, que depois se confirmaram ser corona. Ao chegar na costa do Japão, foi impedida que essas pessoas descessem. Muito bem, manteve-se a quarentena. Mas daí está todo mundo lá trancado. Mas o que acontece? Apesar das medidas tomadas no navio, houve a transmissão, porque é um ambiente fechado. Sim. E aí, houve muitos casos de corona. Depois, essas pessoas necessitaram de atendimento e se dirigiram para os seus países de origem, né? Tá. Ou foram para o socorro médico. 6 morreram. Mas morreram por quê? Porque estavam acantonadas no navio? Não. Elas morreram porque tiveram doença grave. Tá. Eram pessoas com 80 anos, 70 anos, debilitados por outras doenças. Não necessariamente ter 80, 70 anos. Né? Imagina eu falar que um cara de 70 anos está debilitado. Que isso? Né? Não, de modo algum. Estou aqui quase nos meus 70, me sentindo bem. Lógico. Então, assim, mas tinham doenças debilitantes que tem um resorte também, né? O que é a quarentena? É o isolamento. A quarentena é o período de incubação da doença. Qual é o período de incubação para o corona? O indivíduo se infecta, recebe o vírus, se contagia, a infecção vai se processar e durante um período de 48, 72 horas até 14 dias depois, a doença nele pode se manifestar. Isso é o que se chama período de incubação. É esse período de vigilância. Isso no começo, numa fase pré-epidêmica, para evitar a introdução do vírus, pode se fazer. Mas depois que está rodando, não tem cabimento. Como é que você vai fazer? Segurar pessoas assintomáticas que não tem nada? Não tem como, não é? Então esse é o cuidado. O que vai acontecer com a epidemia? A gente não sabe. O que a gente sabe? O que se sabe é que ela não é tão grave quanto poderia ser. A gente a acha... mortalidade é em torno de 3%. Comparado com outras... Não, é 3%. É uma mortalidade baixa. Tá. Muito menor do que da gripe, isso por eu ia exemplo. perguntar. Comparado com muito outras... menor do que de outras infecções. Outras infecções claro, é menor, tá? Exatamente. O que assustou foi a rapidez de transmissão. Então é um vírus de transmissão fácil. O fato da gente porém, de gravidade reduzida. Tá. Quem são as... não há casos descritos, muito menos de gravidade, em indivíduos jovens. São mais idosos. Crianças e jovens, adultos saudáveis. O que acontece? Eles são imunes? Não. Se infectam, mas não adoecem. Por quê? Porque provavelmente a virulência do vírus não é tão grande. Tá. Quem vai adoecer? Indivíduos com 40, 50, 60 anos. E quem é que vai para a gravidade? Esses indivíduos dessa idade com problemas clínicos de saúde. Já pré-existentes. Tá. São eles que pagaram o maior preço. Né? E não é motivo para pânico. Não é motivo para pânico. O que está acontecendo? Ontem, pela primeira vez, o número de casos novos em Hubei, em Wuhan, mostrou queda. Menos de 400 casos num dia, casos novos. Pode ser o quê? O declínio da epidemia. Por quê? Porque a quantidade de indivíduos na população
que se infectaram e estão imunes é muito grande e não dá sustentação de transmissão pessoa a pessoa, que é como o vírus se propaga. Tá. E isso pode acontecer daí para frente em outros locais. E acontecer com o coronavírus o que aconteceu com o SARS-CoV-1 em Hong Kong. Bate durante um ano e depois cai e desaparece. Pode ser. E pode ser que vá em frente, não sabemos. Como é o comportamento do vírus do lado de cá do Ocidente? Não se sabe. Isso que eu ia perguntar, porque não lá a gente está no frio. No clima, isso, aqui a gente favorece. Aqui no calor. Mas a gripe H1N1 se estendeu e veio. transsazonalmente, não é? Então não se sabe. O fato é que a gente tem que se preparar. Vai ter a infecção pelo o Covid-19? Vai entrar? Sim, já entrou. Vai ter casos? Terá casos. Não há dúvida. Pode haver mortes? Haverá casos. Pode ter mortes? Sim, certamente. Mas não será a hecatombe que se desenha. Segundo, você não pegará o coronavírus como não pega a gripe se você estiver numa distância razoável de alguém. O cara do outro lado da rua tosse e você corre para o hospital. Não faça isso. Não tem o menor cabimento. É preciso uma proximidade e um tempo de secreção suficiente para que tenha concentração viral naquele veículo e infecte alguém. Lavar as mãos. Não compartilhar. Não passar as mãos no olho na boca. Ao tossir, papel, lenço de papel, lenço descartável ou a costa da mão e procurar imediatamente depois fazer a asepsia, a limpeza das mãos. Água e sabão ou álcool em gel. Não compartilhar garfo. Não compartilhar. No ambiente que tem uma pessoa doente ou suspeita da doença, o que deve se fazer? Essa pessoa deve ter, se possível, um cômodo só para ela, aerado, nada de fechar o ambiente. Não adianta fechar tudo, não vamos fechar porque o vento causa pneumonia. O vento não causa pneumonia em ninguém. Abra a casa, deixa o ar. É claro que se tiver frio, proteja, se estiver chovendo, não vá se molhar, essa coisa toda, mas abra o ambiente. O indivíduo deve usar a máscara, né? E o cuidador ou cuidadores deles também, o rigor com a higienização, com a higiene pessoal, notadamente das mãos, separar garfo, talher, copo, é necessário, porque a secreção fica ali. Vai lá, como uma medida absoluta de proteção. Lavar com água e sabão, né? E separar durante o período da doença e depois a vida normal que segue. Entenderam, gente? Todas as dicas aí do Dr. Mendes sobre o coronavírus. E são dicas que, se a gente tiver no dia a dia, lavar as mãos, né? Não compartilhar a caneca, o garfo. Quando a gente está com uma gripe ou um resfriado, a gente vai evitar também a transmissão e a infecção com essas doenças também. Como eu falei no bloco anterior, nós batemos um papo com a chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica, Juliana, e com a Gabriela para saber como está a questão aqui em Bragança Paulista. Nós vamos assistir agora. E já que o assunto é coronavírus, nós viemos até a Secretaria de Saúde de Bragança Paulista para falar com duas profissionais a respeito desse assunto. Uma é a Juliana, ela que é chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica, e a Gabriela, que é médica e infectologista. Juliana, aqui em Bragança Paulista, o que todo mundo quer saber é a primeira pergunta, né? Tem ou não casos suspeitos de coronavírus? Não temos nenhum caso suspeito. Não fomos notificados, a população está à procura nas unidades, mas ainda não tem nenhum caso suspeito. As unidades, elas estão preparadas para este tipo de atendimento? Então, de repente, alguém que foi viajar ou para a China ou para a Itália, voltou com sintomas, alguém que teve contato com alguma pessoa que foi viajar, tem esses sintomas, as unidades daqui de Bragança, elas estão preparadas para esse atendimento? Nós já fizemos uma reunião com todas as enfermeiras das unidades, já mandamos notas técnicas para as UPAs, Santa Casa, HUSF, o Hospital Bragantino. Então, a equipe já está toda preparada. Se a população necessitar de alguma orientação, é só ir até a unidade mais próxima
que ela vai ter todas as orientações necessárias. Gabriela, além de treinar o funcionário para ele identificar se um paciente pode ter os sintomas ou não da coronavírus, também é preciso treiná-los para que eles não peguem a doença, né, no caso de um paciente positivo. Justamente, né? É uma doença que ela tem uma transmissão por via aérea, né? Então, o próprio funcionário da saúde, ele pode acabar pegando essa doença se ele não usar os EPIs adequados, né? Então, uma luva, o avental, a máscara. E isso também só facilita se o paciente chegar na hora da triagem e esclarecer para o profissional que está lá na frente e falar que ele está com sintomas, né, de febre, falar que ele está tendo sintoma respiratório. E também acusar que ele teve essa história de viagem, que ele teve história de contato com pessoas que voltaram desse tipo de viagem, né, que nem você comentou, Itália, né, que está sendo auge no momento, a China, países da Ásia. Porque se você não fala isso, não se identifica, o profissional que está lá atendendo, ele também não vai poder acabar se protegendo o suficiente. Você fez esse trabalho, então, nas unidades e também nas unidades básicas, né, nos postinhos, como o pessoal chama, mas também na UPA, tanto na Vila Davi, como também no Bom Jesus. Esse trabalho foi feito, então, em todas as unidades de saúde. Isso, na verdade, é prevenção padrão, né, que a gente chama. Então, isso é básico da parte de formação de toda a equipe. O que a gente faz é reforçar, porque às vezes acaba tendo de usar em algumas situações, então a gente mandou os materiais para poder fazer o reforço da importância de usar esses equipamentos. Foi já feito todo um levantamento para saber se estava faltando esses equipamentos nas unidades, então também para o profissional não ter aquela questão de precisei e faltou, né? Então já foi feito esse levantamento e todas as orientações. Então, conforme surgem novos boletins, novas orientações, a gente já pega, refaz isso de uma forma mais clara e encaminha para as unidades isso praticamente diariamente. A gente sabe que em casos como esse, a divisão de vigilância ela é obrigada a notificar a regional, notificar o governo do estado e notificar também o Ministério da Saúde. É isso, Juliana? Isso mesmo. As notificações até estão sendo feitas por telefone para ser mais rápida. O material envia para o Adolfo Lutz. E aí a gente dá procedimento nas notificações. Qual a orientação do governo do estado e do Ministério da Saúde com relação ao coronavírus? Existe hoje motivo para grande preocupação da população ou o ideal é que se mantenha calma? Não, o ideal é que se mantenha calma, não precisa criar pânico. O interessante é ter atitudes diárias, né, com prevenção. Quando for tossir, espirrar, cobrir a boca, nariz e após lavagem das mãos, mas o ideal é a etiqueta da tosse que está muito sendo falada hoje, que é ao tossir, cobrir com o antebraço, a boca, logo após lavar bem com água e sabão, mas não é passar, é lavar debaixo de unha, dorso da mão, entre os dedos e evitar contato com maçaneta, objetos, tentar limpá-los os objetos. Esse tipo de prevenção que a Juliana estava falando aqui, Gabriela, ele ajuda não só a prevenção da coronavírus, mas também de outras doenças respiratórias, né? Justamente, principalmente nessa fase que a gente está começando a entrar num ciclo de influenza, né? Que é o que está tendo um pouco mais de tensão na parte do governo, porque esse tipo de doença é justamente isso que a Juliana falou. A gotícula ela fica nesses objetos, né? E ela pode ficar ali alguns dias, horas. Então, o importante é sempre você estar limpando e evitar o compartilhamento de objetos com outras pessoas que estão com sintomas. Evita o coronavírus, evita o H1N1 e até uma gripe mais comum, né? Justamente, até o próprio resfriadinho que a gente acha que é tão bobinho, né? Ele pode ser evitado dessas formas. Alguma outra recomendação, Juliana, para quem está nos assistindo? Que a população fique tranquila, qualquer dúvida, é só procurar os profissionais, que eles estão bem orientados e fiquem calmos. Manter a calma e os profissionais de saúde também redobrar a atenção no atendimento. E seguir os protocolos de recomendação que estão traçados pelo Ministério e pela Secretaria Estadual de Saúde. Que são o ano inteiro, independente de... Isso. Agora eles são reforçados.
E de certa maneira dirigidos. Por exemplo, se o profissional de saúde identifica, isso que tem que ficar claro. É a atitude ativa, proativa do profissional, a busca ativa de casos. Não é só contar que o cara vá à unidade, à emergência e diga, estou gripado. Claro que ele vai dizer, mas é sistemático, isso tem de ser treinado. E eu acho que isso está sendo feito. É o profissional que está na frente, na recepção, perguntar diretamente para a pessoa. Você hoje está sentindo alguma coisa? Teve febre, tosse, espirro? E se uma resposta, sem entrar em pânico, já disponibilizar a máscara e chamar a equipe para as resoluções, para o atendimento protocolar. Porque daí já até separa da recepção. É utilizar cartazes, folders e cartazes, tanto físicos quanto virtuais, alertando para esses sinais e sintomas e o que deve fazer o indivíduo ao procurar a unidade. E com todas as orientações para a sua vida cotidiana, a chamada etiqueta da gripe, né? Não tossir no ambiente, não espirrar ao léu, essas coisas todas que a gente comentou aqui com bastante ênfase. Sem pânico, eu quero agradecer mais uma vez o Arnaldo Nardi, filho aí assistindo a gente, o Luigi. Oi mãe, estou assistindo o programa. Obrigada, espero que você tenha aprendido aí também como fazer, porque com as crianças também há uma grande preocupação, porque criança em idade escolar, né, às vezes eles compartilham um lanche, a garrafinha de água. Então isso tem tudo que tomar... são medidas que estão estudadas, pensadas e serão tomadas conforme o andar da carruagem. Não adianta pôr o carro na frente dos bois. Não estamos numa situação dessa, como está, por exemplo, na Itália. Os museus estão fechados, as aulas estão suspensas, as aglomerações estão também de espetáculos e tal suspensas. Né? Todas essas recomendações, por quê? Porque existe uma onda epidêmica em ascensão na Lombardia italiana, por aqui, lá na Itália. A gente orientar as crianças que elas tenham as mesmas... Daí é prioridade, destinação de recurso público, tudo isso deve estar sendo pensado por enquanto para as crianças as mesmas recomendações da gente. Lavar as mãos, né, o álcool gel. E as crianças são muito importantes. Nos Estados Unidos, em 1995, foi lançado um programa para redução de infecção intra-hospitalar. Mãos limpas salvam vidas, né? Como começou? De costa a costa nos Estados Unidos, o pessoal de atuação em controle de infecção hospitalar foi para onde? Foi para as escolas. As escolas ensinaram as crianças, orientá-las e para elas fazerem a pressão sobre os adultos, que são os que vão para o hospital, a fazer a lavagem de mãos. Resultado, redução da incidência das infecções. E fazem pressão, eles aprendem e cobram da gente. Isso sim, eu acho impressionante. Era o que se devia fazer, o que se deve fazer no Brasil. Por exemplo, um país que tem enchente, preparar as populações para isso. É um país que tem dengue. E preparar onde? Na estação fria para a estação quente seguinte. Não jogar nada no chão, não deixar lixo acumular, não juntar animais sinantrópicos em volta do domicílio, evitar a tampinha de garrafa, o copinho descartável, etc, etc, porque é criador de mosquito. Exatamente. E cuidar do seu pedaço. Isto não quer dizer que eu sou da opinião de que a responsabilidade da disseminação da dengue e do crescimento de insetos é da sociedade. Não, é política pública deficiente, na minha opinião, em primeiro lugar. Tá, cada um tem que fazer a sua parte, né? E o governo também fazer a dele. Também assistindo com a gente, parabenizando pelo programa, a Maria Consolação. E eu queria agradecer a todos vocês que participaram com a gente. Quero deixar aqui o Dr. Mendes, se ele quiser fazer mais alguma consideração, deixar algum recado, fique à vontade. Não, agradecer a oportunidade, espero ter contribuído para, com a entrevista, ter contribuído para que a sociedade se esclareça melhor em Bragança do que é o coronavírus, do Covid-19, o que pode acontecer e nos preparar, todos nós, para enfrentar esse problema se ele chegar, e acho que chega.
E infelizmente a gente né? também acha que no Brasil chega mesmo, porque já chegou. Agora, como vai ser essa intensidade, é que a gente não sabe. É se preparar para isso e enfrentar. Se preparar sem pânico. Sabendo que não é uma doença, não é uma doença que não possa ser controlada. Não é uma doença de gravidade absoluta, tem a sua gravidade, tem o seu público seletivo de maior intensidade, mas é uma gripe, é um síndrome gripal, é um resfriado, né? E é isso que a gente tem que pensar. Prevenção, lavar as mãos, sempre se cuidar. Eu quero agradecer a todos que acompanharam a gente, você que não pegou o programa desde o início, lembramos que o programa está disponível no nosso Facebook, a partir de amanhã também estará disponível no nosso canal do YouTube, então você pode assistir o programa inteiro, compartilhe para que mais pessoas possam tirar também as suas dúvidas. O programa que até agora estava ao vivo de verdade fica aí disponível para que você possa assistir novamente. Quem não assistiu inteiro possa ver os outros blocos. Eu quero agradecer a todos aqueles que contribuem para que o programa aconteça toda sexta-feira, a partir das 19 horas. Agradecer o Bruno, que está na técnica, o Felipe Granado, da agência Tem na produção. Agradecer também a Habitat, mandar um abraço para o Igor e para a Karen. Também mandar um abraço lá para o Gustavo e para a Jéssica, do Posto Capivarão, Supermercado Mendonça, Grupo Moto Assistencial, as lojas Miroa, que aqui em Bragança Paulista fica no Bragança Garden Shopping e toda semana me veste aqui para o programa. Muito obrigado, tem looks lindos, né? E a Miroa, além de Bragança Paulista, está na internet, né? É possível fazer compras pelo site e você também consegue comprar aí em Atibaia, Piracaia, a fábrica é aqui de Piracaia, inclusive. Agradecer também a Aline Pimenta, lá da Soul Ice Sorvetes e Congelados, o pessoal da Terça da Serra, recém-inaugurada aqui em Bragança Paulista, Abrigo Idosos, fica em frente à Prefeitura de Bragança Paulista. Agradecer também o Aeroclube de Bragança Paulista, que está completando 80 anos este ano. O Fabiano, aqui do Pires Musical Studio, que toda semana nos recebe muito bem. Obrigado, viu, Fabiano? A gente adora aqui este espaço para o nosso bate-papo. Agradecer o André, do Petiscos e Companhia, e lembramos que já tem Bragantino e Ituano, Bragantino que entra em campo às 9h30 e pode aí, tanto com uma vitória, com o empate do Guarani, que está até o momento, pode assumir a liderança do grupo, e em caso de derrota e uma vitória da Ferroviária no final de semana, pode também ficar em quarto lugar. Então, um jogo muito importante, muito decisivo para o Bragantino. Eu quero desejar uma boa noite para todos vocês, um bom final de semana. Lembrando que semana que vem tem mais Em Pauta Entrevista. Com paixão e excelência, transformamos lugares em lares para a realização dos sonhos de nossos clientes. Habitat. Supermercados Mendonça. Qualidade e variedade a preços acessíveis. Os melhores produtos. Frutas, verduras e legumes selecionados. No açougue, os melhores cortes. São mais de 9.000 metros quadrados de área construída. Estacionamento coberto com vagas especiais, esteira e elevador. Conheça as vantagens do cartão Mendocard. Mendonça, sempre com você. Miroa, moda feminina, acessórios e calçados. Miroa, qualidade, novidade, variedade para mulheres de todos os estilos. Miroa, fabricação própria feita no Brasil. Miroa, lojas de fábrica em Bragança, Atibaia e Piracaia.
Essa dica é para você que está saindo do trabalho, chegando na cidade ou se preparando para ir à aula. Petiscos e Companhia tem as famosas porções de peixes, diversos lanches e o maior e melhor Beirute de Bragança, sucos e a cerveja na temperatura certa. Petiscos e Companhia, fácil acesso e com estacionamento do outro lado da rua. Aberto de terça a domingo a partir das 18 horas. Petiscos e Companhia, em Bragança, na Avenida Lindóia, bairro do Matadouro. Com paixão e excelência, transformamos lugares em lares para a realização dos sonhos de nossos clientes. Habitarte.